Ok. Beleza. Bom, perfeito. Já coloquei aqui para gravar. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Os estudos junguianos, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, desenvolve há 17 anos a formação de psicólogos que desejam atuar na clínica junguiana. Somos um grupo que visa estudar os fundamentos, os métodos e os procedimentos da psicologia junguiana, psicologia analítica, com o objetivo de divulgar a psicologia analítica criada por Carl Gustav Jung, contribuindo por meio de estudos, de livros, pesquisas, trabalhos, artigos e imagens para o desenvolvimento dos profissionais e também daqueles que buscam o caminho do desenvolvimento humano. Além disso, buscamos, primeiro, capacitar nossos alunos a observar e interpretar, tecendo um paralelo entre os processos criativos e o processo de individuação. Segundo, estimular o planejamento e a execução de pesquisas em apresentação e discussão de técnicas diagnósticas e do raciocínio clínico da psicologia analítica em áreas afins. As supervisões clínicas do nosso curso são realizadas exclusivamente por analistas junguianos credenciados à International Association for Analytic Psychology, Zurich, de forma que levamos muita responsabilidade e ética na formação de psicoterapeutas junguianos. Bom, gostaria de me apresentar. Sou Denis Camal Mendes, sou psicólogo, mestre em psicologia analítica, doutorando em psicologia pela PUC, também membro da Associação Junguiana do Brasil, que é vinculada à EAP Zurich, especialista em saúde mental, e faço parte dessa equipe docente do curso de psicoterapia junguiana e arte-terapia junguiana e outras atividades afins. E vou dar aqui hoje uma palestra sobre o tema Arte e Loucura. Bom, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem, que eu possa contribuir para uma visão bem sustentada, por um olhar crítico, analítico, trabalho na área da saúde mental. Então, eu vou aqui apresentar para vocês o meu trabalho. Primeiramente, gostaria de falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Aqui na psicologia analítica. Vou compartilhar com vocês o meu trabalho aqui, só um minutinho. Um minuto. Bom, boa noite a todos que estão presentes. Thalita, Gabriela, Gabriele, Rafael, Luiz, Marcos. Bom, já me apresentei. Meu trabalho de hoje vai ser Arte e Loucura, um olhar pelo calendoscópio junguiano. Então, eu queria compartilhar com vocês que um pouco como é que vai ser a trajetória de hoje, travessias no tempo. Vocês estão me vendo aí? Estão vendo a apresentação? Apresentação não, professor, só o senhor. Espera só um pouquinho, então deu alguma zebra aqui. Espera só um minutinho, tá? Obrigado por dar um retorno. Ai, meu Deus, o que acontece? Vamos lá. Oi?
Ainda não. Apareceu? Ainda não, professor. Estranho. E agora? Também não. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Só um minutinho, tá, meu? Compartilhou? Não. Alguma coisa, talvez eu tenha que Tá dando aqui entrar de erro. novo, né? É, pode ser que seja isso. Vamos lá, vamos tentar de novo. E agora, meu amigo? Ainda não, professor. O que acontece aqui, meu? Bom, vou ter que caminhar sem esse negócio? Foi agora, né? Não, pelo menos eu não estou vendo, não. Aqui não aparece também. Oh, o que acontece? Compartilhamento. Travessias no tempo, não aparece? Não. Quando é assim, muitas vezes eu tenho que entrar de novo. É porque talvez na hora da gravação, se ela fez lá, ela esqueceu de deixar compartilhado com o senhor, né? Será que foi isso? E aí Bom, fica bloqueado. o fato é. Bom, de qualquer maneira, então, vou tentar aqui mais uma vez. Qualquer coisa. Que saco, hein? Bom, já me apresentei. O meu trabalho hoje é sobre arte e loucura, tá? Um olhar sobre o caleidoscópio junguiano. Seria legal, né? Vocês aqui estarem acompanhando pelos slides, mas tô achando muito estranho isso. Então, a minha trajetória aqui, estão vendo o slide aí? Tem aqui um caminho que parte da chegada a esse tema, tá?
Vou falar sobre arte e loucura, que arte é essa, um pouco das origens da arte e loucura, também das origens da arte e loucura no Brasil, fazer um paralelo com a questão da análise junguiana, pensando também o processo criativo, e se sobrar um tempo, eu acho que isso vai ter, eu vou falar um pouquinho de um dos autores, desculpa, de um dos casos aqui do Bispo do Rosário, né, que é a arte marginal. Né? Eu estaria trazendo para vocês três casos, mas, enfim. Estão vendo aí ou não? Não, professor. Não, não está Pô, aparecendo. que saco, meu colega. O senhor Professor, também o que está senhor está. autorizando a entrada? Ah, porque Ou como é, está gravando, está assim, ó, não está dando erro no. ô Denis, você também que está autorizando a entrada do pessoal no Zoom? Sim, sim. Ah. Está dando algum problema aí? Não, porque eu cheguei em casa agora, estou tentando entrar pelo computador, mas não deu entrada minha. Eu estou no celular ainda. Estamos com problemas, né? Você está me vendo, é isso? Tô sim. Bom, temos aqui na nossa base um grupo de pessoas. Agora sim, né? Parece alguma coisa aí? Nada. Nada. Como Nada, é que é não. para vocês acompanhar sem ter slides? Tudo bem para vocês? O senhor está apertando nessa seta verde? Sim, mas não está indo, não. Ele está dando. Não está autorizado aqui. É porque ela não compartilhou tudo. O problema é que só vai entrar aqui às 8. Bom, então tem aqui um roteirinho importante, né? Que eu quero falar com vocês. Uma pena, porque eu tinha feito aqui uma coisa muito bacana, mas dá para ver legendas ou não? Não, só o senhor mesmo. Mas tudo bem, senhor. Então, vou contar um pouquinho para vocês o seguinte: esse tema é um tema muito caro dentro da minha trajetória, né? Comecei nesse trabalho na saúde mental ainda na época da faculdade, e aí eu me deparei com temas psicose, arte, loucura, internação psiquiátrica, reinserção psicossocial, né? E junto com isso, acabei tendo ali meu encontro com os trabalhos da Anísio da Silveira, né? A partir daí me aprofundei nesse estudo e é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? O tema da loucura. Então, a minha experiência ela passa pelo trabalho institucional, trabalho de reinserção psicossocial, com grupos terapêuticos dentro de instituição, com experiências em grupos fora de instituição e com o trabalho clínico da análise junguiana, então o uso de técnicas específicas dentro do consultório. Arte e loucura. Tem uma frase de um dos autores que eu ia estar falando hoje, que chama Anthony Arthur, que ele coloca: ninguém alguma vez escreveu ou pintou, esculpiu, modelou,
construiu ou inventou, senão para sair do inferno. Então, o trabalho aqui ele vai passar pelas origens do conceito de arte e loucura, falar um pouquinho da análise junguiana e também do processo criativo. Desde o encontro operado pela psicologia e a psiquiatria, o tema arte e loucura, poderemos dizer que emerge através do trabalho de várias abordagens, que variam desde uma diversidade de linhas terapêuticas, teóricas e aproximações com a arte de vanguarda. As relações da arte com a psicologia e a psiquiatria datam cronologicamente do início do século XIX, quando algumas atividades de natureza artísticas ou artesanato foram introduzidas em hospitais psiquiátricos. Aparecem as primeiras referências teóricas sobre o assunto. Então, aí nós temos um psiquiatra, pesquisador chamado Ferraz. Então, aí surgem o termo, as origens da arte e loucura. Inicialmente, a psiquiatria, é legal pensar, né? Utilizava os desenhos produzidos pelos loucos no intuito de auxiliar no diagnóstico, na busca de identificação das doenças mentais através do estudo de vários estilos artísticos. Seguem essa tradição psiquiatras mais organicistas como Max, Simon, Regis, Morcelli, Lombroso, Dantas, More e Meige. Já os trabalhos de Reja, Delacroix, Montelier, Brisson e Kretschmer buscavam entender os estados mórbidos por intermédio da vida e a obra de grandes artistas que foram acometidos por algum distúrbio psiquiátrico. Com a psicologia dinâmica e a psiquiatria humanista, esse retrato muda, saindo da psicopatologização num olhar mais do ser. Hans Brisson, 1922, procura discutir os processos de criação artística, analisando os mecanismos de elaboração e o seu impulso criador. As leituras a partir do inconsciente de Brisson e Vicon dão crédito à possibilidade de um olhar compreensivo para além do sintoma psiquiátrico. Os códigos visuais dessas criações artísticas só passaram a ser percebidos e estudados inicialmente por Freud. O grupo de Viena, através dos seus escritos, incentivou uma corrente de artistas, os surrealistas. Porém, foi Jung, despertando para a perspectiva do olhar simbólico, o seu interesse pela pesquisa e entendimento mais profundo das pinturas, esculturas e outras manifestações artísticas dos pacientes graves, que se ampliou a busca da compreensão e entendimento do seu efeito curativo, indo para além da sintomatologia do paciente. Os surrealistas são sugeridos para que esses artistas abandonassem a razão e pintassem essas mensagens advindas do inconsciente. Os psiquiatras sugerem aos surrealistas que eles possam se expressar de uma maneira mais espontânea. Cada pessoa contém em si um ímpeto criador, escondido sob o processo civilizatório, um impulso criador capaz de encontrar sua própria expressão. Nesse sentido, a produção artística do paciente era vista como um possível revelador da sua condição psicopatológica, mas também era um caminho que levava para além das manifestações sintomatológicas vivenciadas pela pessoa. Cabe aqui ressaltar, e acho que aqui a gente tem uma contribuição do Jung, que ele fala: não podemos cair na tentação de reduzir a obra de arte a uma leitura da psicopatologia do seu autor, mesmo naqueles casos em que possamos identificar aspectos da sua história de vida, conteúdos advindos do material inconsciente. Para Jung, seria importante não reduzir os aspectos da obra a complexos inconscientes, e sim ir além dessa concepção.
Arte e loucura no Brasil. No Brasil, seus principais expoentes foram, em São Paulo, Dr. Antônio Osório César, psiquiatra, músico e crítico de arte, ficou interessado na arte dos doentes mentais. Estudou e buscou analisar sistematicamente os trabalhos de artes plásticas dos pacientes no Complexo Hospitalar do Juperi, sobre a influência da psicanálise de Freud, Prizon e Vicon. Já no Rio de Janeiro, a doutora Anísia da Silveira, no Complexo Hospitalar do Engenho de Dentro, buscou, no espaço da terapêutica ocupacional, uma alternativa ao tratamento dentro do hospital psiquiátrico. Era um método que utilizava de pinturas, modelagens, música, trabalhos artesanais, entre outros, que iam na contramão dos outros tratamentos utilizados na época. Sua iniciativa traz um olhar criativo para o material produzido espontaneamente pelos pacientes. Ali, há a perspectiva de valorização das manifestações inconscientes. Aqui eu coloquei nos slides, né, o Museu Arte Osório César, que é museu.maoc. Quem quiser pesquisar, está lá. E também o Museu de Imagens Inconscientes, que é um museu fundado pela Anísia, tá, onde tem as imagens, os trabalhos, as pinturas dos pacientes que frequentaram o ateliê, que depois participaram de outros trabalhos lá dentro do hospital. Tá bom? Nízia da Silveira, as ideias de Osório e da doutora Nise permitiram ressignificar conceitos sobre arte e loucura, questionando e transpondo os limites entre o normal e o patológico, além de sensibilizarem a sociedade para uma visão de inclusão. Ao mesmo tempo, desenvolver uma abordagem terapêutica capaz de amenizar o sofrimento e possibilitar um ancoramento na realidade. Em especial, a doutora Nise, sob as influências das ideias pioneiras de Jung, trabalhou o uso de recursos expressivos como técnica terapêutica. Também a ideia de objetificação das imagens internas. Nise acreditava que a produção das imagens conduzia a uma comunicação bem mais efetiva com os esquizofrênicos do que a linguagem verbal. Através das técnicas expressivas, era possível construir uma ponte entre o mundo da realidade e o mundo delirante dos pacientes. Para ela, a pintura e a modelagem eram atividades terapêuticas, pois davam forma às emoções perturbadoras, despotencializando-as e mobilizando as forças autocurativas para assimilar aquelas à consciência. O olhar para a realidade objetivada, através do trabalho artístico, promovia uma integração entre o material inconsciente e a consciência. No entanto, contemplar as imagens isoladas resultaria num enigma indecifrável, que só adquire sentido quando as séries de imagens são consideradas, quer dizer, as sequências, de modo a permitir um acompanhamento dos processos psíquicos. Isso se constitui tarefa do terapeuta, encontrar conexões entre a situação emocional vivida pelo indivíduo e as imagens que emergem do inconsciente. O ateliê, aqui estou com algumas imagens do ateliê da Nise, né? Para a Nise, o ateliê não buscava fazer arte, mas dar ao paciente liberdade para ele criar algo, sendo o ato de fazer e a espontaneidade criativa suas forças curadoras, sendo esse ato, né, poder manifestar as forças curativas para aquela pessoa que estava ali fazendo as atividades no ateliê. Então, para Jung, o processo criativo constitui, até onde nos é dado segui-lo, numa ativação do inconsciente, do arquétipo, numa elaboração e formalização na obra acabada. De certo modo,
formação da imagem primordial é uma transcrição para a linguagem do presente do artista, dando novamente a cada um a possibilidade de encontrar o acesso às fontes mais profundas da vida que, de outro modo, lhe seria negado. Isso está no volume 15, no parágrafo 130, das obras completas do Jung. Arte, loucura, que arte é essa? Então, eu tive a oportunidade de conhecer uma exposição sobre arte e loucura, que estava sendo organizada pelo Mário Pedrosa, onde tinham vários trabalhos de pacientes que estavam atuais, estavam apresentando ali sua arte. É legal pensar, o termo arte bruta foi criado por Jean Dudefet, artista plástico, em 1948, que lançou na Companhia da Arte Bruta no Museu de Lausanne, na Suíça. Essa expressão refere-se às obras de arte que escapam o máximo possível aos condicionamentos culturais e que partam de posturas de espírito verdadeiramente inéditas, refletindo aspectos do nosso tempo. O conceito arte bruta denomina as obras que são produzidas por sujeitos que não se encontram no sistema do mercado de arte, pessoas sem formação artísticas, distantes de ambientes sofisticados e intelectuais. Então é legal pensar que o conceito de arte bruta fala de uma arte que não está no mercado, não tem uma preocupação estética, tem a ver com manifestação espontânea, algo sem uma denominação, um denominador comum. Surgem daí também termos como a arte virgem, o outsider, na Inglaterra, full art, Estados Unidos. A arte virgem, né, surge a partir do conceito do Mário Pedrosa. Então, a arte no contexto manicomial poderia se aproximar da arte bruta de Dufour, mas a arte virgem, onde seu criador foi Mário Pedrosa, acreditava que era uma arte que deveria frequentar os espaços consagrados, museus e ateliês, pois, independente da qualidade, esta arte era uma questão de sensação, emoção, pois eram a linguagem das forças inconscientes que atuam dentro de nós. Era a manifestação mais pura, não lapidada. Para ele, para Mário Pedrosa, né, que ajudou a Nise no ateliê de pintura lá do hospital, a diferença da arte dos artistas e da arte dos alienados é que nesta última faltava vontade realizadora, quer dizer, faltava ego. Entendemos por arte aquela que se impõe ao próprio artista, não aquela conscientemente formulada, fruto do desejo consciente, mas o mais profundo do que isso. Ele nos fala de aspectos arcaicos, provenientes das profundezas do arcabouço humano, do inconsciente coletivo. Essa arte virgem é a manifestação desse algo mais profundo, sem lapidação. E aqui a gente vai entrar na questão da análise junguiana, né? Então, o que seria a análise junguiana? Qual a função da análise junguiana? Acho que quem já assistiu outras palestras, e mesmo no simpósio, eu aprofundo em cima desse tema, né? A análise junguiana seria um encontro entre duas pessoas, onde acontece uma dialética emocional que visa a perspectiva do inconsciente. Ela acontece dentro do temenos terapêutico, né? Dentro do vaso sagrado. E é onde se fomenta, assim, faz a incubação de energia psíquica, né? Com a perspectiva de trabalhar um potencial a ser despertado, valorizando, então, quem chama de processo de individuação. A análise junguiana enfatiza o desenvolvimento propositado, o sentimento de significado pessoal e a adaptação criativa como fatores operativos da psique. Na análise, se faz o reconhecimento
e o redirecionamento de energia psíquica para o desenvolvimento emocional do indivíduo, além dela auxiliar no despertar de uma experiência simbólica do material inconsciente. Importante destacar que a análise tem uma função simbólica e criativa, pois trabalha o material inconsciente que tem o seu poder curativo das imagens. Na análise, esse encontro proporciona uma ativação dos conteúdos inconscientes, despertando no indivíduo seus aspectos mais criativos. Podemos entender que na análise junguiana estaria envolvida a percepção do dinamismo eros, o encontro afetivo, o encontro de duas pessoas, questão amorosa, como também do luminoso, pois então está envolvida a questão, né, arquetípica. Para Jung, todos os complexos têm um componente arquetípico, tornando-os energeticamente potentes. São a via régia para o inconsciente pessoal e coletivo. E eles se manifestam na análise. Se manifestam também na vida do indivíduo no dia a dia, mas na análise eles ficam mais aguçados, né, para o trabalho analítico. Na análise, o uso de recursos expressivos pode auxiliar o paciente em seu esforço para exprimir e traduzir o indivisível em formas visíveis. Isso está na prática da psicoterapia, volume 16. Então, podemos pensar, né, na prática artística e na prática analítica. Na praxis artística, em diferenciando da prática analítica. Então, o artista e o analista navegam no mesmo mar, mas o artista vincula os símbolos emergentes sem a intenção de fazê-lo. Já o analista a dirige para o mesmo campo, o inconsciente, na intenção de entrar em contato com os símbolos, né? Na perspectiva de trabalhar a questão simbólica, né? Então, podemos pensar, o símbolo é sempre uma expressão, um desafio à nossa reflexão e compreensão. Daí o fato de que a obra simbólica nos sensibilizar mais, mexer mais com o nosso íntimo e raramente permitir chegamos a um deleite estético puro, que reconhecemos o que é. A gente, isto é aquilo. Não. Se o isto é aquilo, já não é simbólico, né? Então perde o sentido. Para nós, o aspecto simbólico deixa janelas, deixa perspectivas. O Denis, desculpa Fale. te interromper, é que tem uma pessoa que está tentando entrar, você precisa autorizar ela. Me desculpa te estar te interrompendo, que ela está tentando aqui um tempão, ela passou mensagem aqui no grupo. Nós estamos com essas falhas aqui, cara. Deixa automático para você não precisar ficar autorizando, né? Não, o problema é que é, autorizei, não autorizei? Aí Abri para todo mundo. ela entrou, aí está Entrou? entrando, pessoal. É que tinha um monte de gente fora. Cara, desculpa, mas acho que deu coisa chata, né? Uma pena. Bom, sejam bem-vindos aí, gente. Estamos com um problema técnico aqui. Os slides não estão aparecendo. Estão acompanhando, pelo menos, cara? Sim, tá ok. Seria legal, porque você estava com um monte de imagens super legais para poder. Vocês iam compreender o que eu estou falando aqui, que é isso, né? Facilita a vida, essa coisa na didática, né? Como você tem ali acompanhando pela questão das imagens, enfim. Peço desculpas aí pela dificuldade técnica, infelizmente.
Tudo certo? Marco, tudo certo Ok, aí? tá tudo ok. Beleza. Bom, estava aqui no processo criativo, né? Só para voltar, falei da questão dos símbolos, depois a gente abre para discussão. Acho que vai ser rico a conversa. Infelizmente, eu estou sem auxiliar aqui, então acabou tendo alguns probleminhas técnicos, né? Então, eu estou falando do processo criativo, como é que se dá esse processo criativo, né? Essa questão da formulação de aspectos simbólicos, né? A questão da livre expressão, algo que emerge do inconsciente mais profundo e que mexe com a gente. Tem uma expressão interessante, né? Que eu acho que vale a pena a gente colocar, né? O símbolo é uma manifestação espontânea, porém esta conexão, está em conexão com a disposição e a relação mais íntima entre a dimensão consciente e inconsciente, principalmente quando os indivíduos estabelecem uma relação de diálogo que favorece seu desenvolvimento psicológico. Esse seria um processo ideal, mas o que acontece é que muitos são chamados para a jornada por conta de uma crise. E, nesse sentido, esta crise estabelece um movimento de reconexão pessoal, né? É interessante pensar que um artista, muitas vezes, tem na sua obra, além da manifestação de um complexo pessoal, né, vem à tona um tema da psique coletiva. Então, ele acaba expressando aquilo que a coletividade está emocionalmente sentindo, né? É aí que está o significado social das obras de arte. Ela trabalha continuamente na educação do espírito da época, pois traz à tona aquelas formas ideais nas quais a época mais necessita. A dimensão arquetípica constela na manifestação artística e a mesma necessita ser integrada à dimensão de uma consciência coletiva. Por isso, muitas vezes os indivíduos se identificam, são tocados e não conseguem localizar ou compreender por quê. E aí vamos citar o Jung no volume 15, parágrafo 130. O gênero da obra de arte nos permite uma conclusão sobre a característica de uma época na qual ela se originou. O que Jung está falando aqui? É que esses aspectos da obra de arte, o artista, ele manifesta aquilo que está no espírito da época. Muito interessante isso. Essas metáforas são consideradas muito importantes para a vida do indivíduo e a sua participação na vida social, pois estabelecem um porquê da nossa relação. Uma no sentido de organização psíquica, outra no aspecto da afetividade e aproximação, o alimentar-se, o nutrir-se, o dirigir sem dor, e nesse sentido de concentrar, integrar, acumular energia, dando um certo contorno psíquico. A manifestação artística fala, então, da conscientização dos complexos pessoais de maneira à organização psíquica e a assimilação, porque constelam os conteúdos arquetípicos e coletivos de uma comunidade, de um povo, e uma necessidade da sociedade assimilar tal conteúdo. Quando o deserto começa a dar frutos, vai produzir uma vegetação estranha. Tu te julgarás louco, em certo serás louco. A potência criativa está na descida, na introversão da energia psíquica, na reconexão com seu processo de sinergia. Aqui, como diria Anísio da Silveira, o processo criativo é as imagens que emergem do inconsciente são a história viva e verdadeira de uma pessoa, fundamento para o conhecimento profundo da natureza desses seres enigmáticos que não devem ser rotulados, e
sim visto como pessoas que vivem em estados alterados do ser. Por isso que ela chamou, né, de estado, dos inumeráveis estados do ser, em uma das obras dela. O Jung considera o processo criativo como uma essência viva implantada na alma do homem. Cita: o processo criativo consiste numa ativação do inconsciente do arquétipo e numa elaboração e formalização na obra acabada. Apenas aquele aspecto da arte que existe no processo de criação artística pode ser objeto da psicologia, diz Jung no volume 15, parágrafo 97. E aí, para a gente poder terminar essa parte da arte loucura, cabe uma outra citação do Jung. O anseio criativo vive e cresce dentro do homem como uma árvore no solo do qual extrai seu alimento. E aí, queria falar para vocês que a arte, ela transcende. Como diria Freise Pereira, psicanalista, a arte transcende, ou melhor, ignora a diferença entre as frágeis fronteiras da sanidade e da loucura, como ignora a diferença entre primitivos e modernos, antigos e novos, velhos e jovens. Nas composições desses artistas, no caso do tema arte e loucura, cujo diagnóstico é frequentemente sem esperança, pois a esquizofrenia é incurável, cumpre-se as duas exigências da arte: ser a destituição da comunicação comum e ser a criação de uma outra comunicação. Isto é, ser a instalação de uma comunicação incomum, para além do estabelecido, diz Freise Pereira. Então nos perguntamos, qual seria o sentido da arte para cada um deles? Para cada paciente, para cada artista? Qual seria o limite entre arte e loucura? Que separamos, minto, ao separarmos a perspectiva entre arte e loucura, constituímos um novo lugar? Fica uma pergunta. Nesse sentido, seria possível não deixar de citar Arthur Bispo do Rosário, Adelina, Fernando Diniz, Sr. Filimto, Senhorita Frida, Anthony Arthur, Camille Claudel, Van Gogh, entre tantos outros que puderam expressar o seu potencial criativo, dando forma e sentido à sua trajetória pessoal e artística. Como diria Bispo do Rosário, os doentes mentais são como beija-flores, nunca pousam, sempre estão a 2 metros do chão. O que será que a arte, se não é a expressão mais criativa da parte mais profunda e dolorosa do nosso ser? É uma pergunta. A análise junguiana visa transformar a dor, materializar algo sublime que se manifesta através de uma crise ou de uma sintomatologia psíquica. O que será, qual será o trabalho do analista junguiano na perspectiva da arte? E aí eu queria apresentar para vocês, né, as obras do bispo. Infelizmente, eu acho que não está rolando. Estão vendo aí? Não? Caramba, né? Tem aqui tem um site que é, na verdade, o Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, chama MBRAC. Lá vocês têm acesso a todas as obras dele, né? Tem a história dele. E aqui é um recorte, né, que eu ia fazer para vocês. E vou ver se eu consigo aqui. Eu vou insistir novamente. Oi, Flávio. Eu vou insistir novamente aqui, ver se eu consigo, pelo menos agora, ver se eu mudo, né, um pouco a perspectiva e conseguir aqui compartilhar com vocês
Se eu der uma pausa aqui,